Durante séculos, estudiosos estudaram o templo de Kailasa de cima, admirando sua escala e precisão. A maioria presumia que seus mistérios eram visíveis. Novas análises revelaram uma história diferente. O monumento que impressiona a todos e é verdadeiramente uma das grandes maravilhas do mundo indiano é o templo de Kailasa. Sob o templo, surgiram formações que não correspondiam à rocha natural. O desenho oculto sugeria um planejamento meticuloso. Era um segredo que aguardava séculos para ser desvendado. Um templo que nunca foi construído, apenas exposto. O templo de Kailasa é um dos monumentos mais incomuns já criados no mundo antigo. Ele está localizado em Ellora, no estado de Maharashtra, oeste da Índia, e faz parte de um vasto complexo de cavernas escavadas na rocha que abrangem séculos de realizações religiosas e artísticas. Diferentemente da maioria dos templos, ele não foi construído empilhando pedras ou montando peças. De acordo com registros arqueológicos, toda a estrutura foi esculpida em um único bloco de rocha basáltica sólida já existente no local. Nenhum bloco foi transportado para o sítio. Nenhuma parede foi erguida. Os construtores trabalharam removendo pedra até que um templo completo surgisse. A própria montanha tornou-se a estrutura e nada foi adicionado em nenhuma etapa. Nenhum registro histórico explica como Kailasa foi criado. Não há manuais, inscrições ou esboços, nem indícios de tentativa e erro. O templo surge na história já completo, esculpido na montanha como se sempre tivesse estado ali. Lendas locais falam da intervenção dos deuses. Uma história conta sobre um rei acometido por uma doença misteriosa que nenhum médico conseguia curar. Uma voz divina apareceu à rainha, instruindo-a a invocar o Senhor Shiva. Ela dedicou-se à oração, jejuando dia e noite enquanto a própria montanha parecia responder. Segundo a lenda, a rocha moveu-se e cedeu, como se guiada por uma força divina. E quando sua vigília terminou, o templo havia surgido perfeitamente formado. Cada pilar e pátio esculpidos com precisão divina. Seja fato ou mito, a lenda enfatiza que a criação de Kailasa exigiu habilidade, velocidade e visão muito além do que os registros humanos podem explicar. Essa abordagem mudou completamente o que os construtores enfrentavam. Os trabalhadores não estavam simplesmente encaixando elementos ou corrigindo erros durante a construção. Cada parede, pilar, escadaria e pátio só apareceu depois que a rocha ao redor foi removida. A montanha não estava sendo usada para construção, mas sim remodelada para se tornar um espaço acabado. Uma vez que a pedra era removida, não havia como reverter a decisão. O que torna esse método particularmente difícil de aceitar é a ordem da escavação. De acordo com diversos estudos, a escultura começou no topo da rocha e prosseguiu para baixo. Isso significava que os primeiros cortes controlavam tudo o que se seguia. Não havia oportunidade para testar pequenas seções ou ajustar as proporções posteriormente. Um erro grave de cálculo no início teria comprometido toda a estrutura abaixo dele. Vários arqueólogos e engenheiros especialistas comentaram sobre esse desafio. O Dr. Ramesh Kulkarni, um arqueólogo indiano que estuda a arquitetura escavada na rocha há décadas, afirmou em entrevistas que mesmo com ferramentas modernas de topografia e equipamentos de corte, reproduzir Kailasa seria extremamente difícil. Segundo sua avaliação, um projeto desse tipo exigiria anos de cálculos detalhados antes mesmo do primeiro corte ser feito, distribuição de carga e equilíbrio interno. Densidade da rocha e padrões de fratura precisariam ser mapeados com antecedência. Sem esse preparo, a estrutura entraria em colapso muito antes da conclusão. Conforme a escavação avançava, a dificuldade aumentava em vez de diminuir. Onde antes havia rocha sólida, abriram-se pátios. Escadarias desciam para níveis inferiores. Pilares emergiam já moldados e posicionados. Cada elemento dependia inteiramente do que havia sido removido anteriormente. Segundo alguns pesquisadores, isso confirma que os construtores não estavam reagindo ao que descobriram. Estamos subestimando, desvalorizando a capacidade de nossos próprios escultores e construtores, seu conhecimento, sua criatividade e sua habilidade. Eles estavam executando um plano que havia sido decidido muito antes do início da escultura. Aprofundando ainda mais o mistério, análises modernas revelaram que o templo é muito mais extenso do que se pensava anteriormente. Radares de penetração no solo e mapeamento de densidade detectaram estruturas sob o templo visível, câmaras ocultas, passagens e formas esculpidas que espelham a precisão do monumento acima. Essas formações subterrâneas sugerem que Kailasa não foi apenas uma conquista superficial, mas uma criação em múltiplas camadas, planejada e executada com uma visão que desafia a compreensão convencional. O templo acima do solo pode ser apenas a parte mais visível de um projeto oculto maior.
O que se seguiu não foi apenas admiração. Uma estrutura criada dessa forma atraiu atenção, controle e, eventualmente, hostilidade. À medida que o poder mudava de mãos e as crenças se transformavam, Kailasa deixou de ser vista apenas como um espaço sagrado. Tornou-se um alvo não por ser frágil, mas por permanecer inalterada, imóvel e fora do controle daqueles que governaram após sua construção. Essa tensão levaria a tentativas diretas de danificá-la, desmantelá-la e apagá-la. Um monumento que não podia ser desmontado. Segundo fontes históricas, governantes posteriores que controlaram a região teriam ordenado que partes do templo fossem danificadas ou desmanteladas. Os motivos não são claros, mas relatos locais sugerem que algumas tentativas visavam destruir não apenas o templo, mas também o conhecimento e os segredos que ele poderia conter. Alguns anciãos de aldeias próximas ainda contam histórias de soldados e trabalhadores que tentaram sem sucesso romper as paredes de pedra. Relatos indicam que trabalhadores usando ferramentas convencionais tiveram dificuldades até mesmo para remover pequenas seções do templo. Ao contrário das construções convencionais, Kailasa não possui juntas seções pré-fabricadas ou pontos fracos entre as pedras. Cada pilar, parede e escadaria é esculpido na mesma rocha sólida. As tentativas de derrubar um pilar ou quebrar uma parede se mostraram lentas e, em grande parte, ineficazes. A estrutura parecia resistir a elas. Relatos indicam que as pessoas envolvidas nesses esforços ficaram frustradas e exaustas. De acordo com relatos locais, era como se a própria montanha se recusasse a ceder. Algumas histórias vão além. Relatos não confirmados sugerem que durante certas tentativas os trabalhadores perceberam que mesmo quando partes da rocha externa eram lascadas, a estrutura interna permanecia estável. Rachaduras e pequenas cicatrizes surgiam, mas nada desabava. O templo se comportava como uma única massa coesa. Cada corte na rocha apenas revelava a solidez que o monumento havia adquirido. Os moradores locais lembram-se dos anciãos descrevendo o som de cinzéis golpeando a rocha, ecoando pelas colinas durante dias e ainda assim nada cedia. Isso deu origem à crença de que Kailasa era protegida não apenas por uma engenharia habilidosa, mas por um projeto que nenhuma força humana poderia alterar facilmente. Os estudiosos que pesquisam o templo hoje consideram esses relatos históricos e locais como algo mais do que folclore. Análises arqueológicas confirmam que remover partes do templo seria extremamente difícil. A massa de pedra é contínua, não há juntas a serem exploradas. Mesmo equipamentos modernos enfrentariam enormes desafios para desmontar qualquer seção significativa, sem causar seu colapso total. Alguns pesquisadores acreditam que a capacidade do templo de resistir a esses ataques pode ter sido intencional. Seus construtores podem ter planejado o projeto de forma que cada parte sustentasse as outras. Garantir a estabilidade diante de ameaças naturais e humanas. Essa resistência a danos levou os observadores a fazerem perguntas mais profundas. Se nada visível pudesse ser desmantelado, o segredo de sua força estaria escondido sob a superfície. Alguns relatos sugerem que as repetidas tentativas frustradas de destruir a estrutura levaram os primeiros estudiosos e viajantes a olhar além dos muros e pátios. Sua atenção se voltou para a fundação, a rocha sob o templo e os sistemas ocultos que poderiam explicar por que a construção sobreviveu a séculos de interferências. Segundo lendas locais, essa curiosidade era exatamente o que os construtores originais haviam previsto, ocultando sua obra de maneiras que somente um estudo minucioso poderia revelar. As repetidas tentativas de destruir Kailasa acabaram fracassando. Marcado por cicatrizes e lascas, o templo permanece intacto até hoje. Sua resistência é um testemunho não apenas da habilidade de seus criadores, mas também de uma inteligência mais profunda inerente à rocha. Os observadores perceberam que a massa visível era apenas parte da história. O verdadeiro mistério poderia estar escondido abaixo, onde ninguém ainda ousara procurar. Essa questão logo guiaria os arqueólogos a explorar sob a própria montanha. Por que os arqueólogos decidiram procurar sob o templo? Os pesquisadores perceberam que tentar escavar às cegas sob o templo seria arriscado. Qualquer escavação sem um estudo cuidadoso poderia danificar o que havia sobrevivido por mais de 1000 anos. Esse risco os fez hesitar por anos, deixando as profundezas ocultas de Kailasa em grande parte inexploradas.
Segundo relatos, a virada ocorreu com o avanço da tecnologia de escaneamento não invasivo. O radar de penetração no solo, o mapeamento de densidade e outras ferramentas de sensoriamento remoto permitiram aos arqueólogos ver o que estava abaixo da superfície sem tocar na pedra. Em sítios arqueológicos como Petra e Angkor Wat, métodos semelhantes revelaram câmaras, túneis e sistemas hidráulicos ocultos que permaneceram invisíveis durante séculos. O sucesso desses projetos convenceu os pesquisadores de que Kailasa também poderia conter características desconhecidas. O templo atendia a todas as condições para esse tipo de estudo. Era sólido, imenso e até então intocado abaixo de suas estruturas visíveis. Relatos locais acrescentavam uma camada extra de urgência. Moradores relataram rumores de que a montanha poderia esconder câmaras ou passagens usadas para fins rituais ou armazenamento. Embora essas histórias não pudessem ser verificadas, sugeriam que o templo visível poderia ser apenas parte de um projeto maior. Os pesquisadores também suspeitaram que os construtores de Kailasa podem ter pensado em soluções futuras que não eram imediatamente aparentes. De acordo com alguns estudos, a precisão do templo acima do solo sugeria um planejamento cuidadoso que poderia se estender ao subsolo. Cada pilar e pátio acima repousa sobre rochas que se comportam de maneira previsível, indicando que os construtores levaram em conta a distribuição de tensão e peso. Se a mesma inteligência guiou as seções ocultas, poderiam existir câmaras passagens ou vazios intencionalmente moldados para sustentar o templo visível. No início do século XXI, tecnologia e curiosidade convergiram. Os arqueólogos não podiam mais ignorar a possibilidade de estruturas escondidas sob Kailasa. Eles iniciaram levantamentos metódicos e não invasivos, mapeando cuidadosamente o que jazia abaixo sem perturbar uma única superfície esculpida. O objetivo era, claro, compreender se a estabilidade e a complexidade do templo se estendiam ao subsolo, e se a rocha continha padrões além do que os olhos podiam ver. Essa abordagem cautelosa e deliberada finalmente abriu as portas para a descoberta. Pela primeira vez, as dimensões ocultas do templo podiam ser estudadas cientificamente. Segundo alguns pesquisadores, as varreduras iniciais produziram dados que imediatamente levantaram questionamentos. Padrões surgiram na rocha que não correspondiam às formações geológicas naturais. Sugeriam algo deliberado, algo intencionalmente esculpido e planejado. A investigação havia se deslocado completamente para o subsolo e a silenciosa montanha secular começava a revelar seus segredos mais profundos, as anomalias que apareceram sob Kailasa. Quando os arqueólogos começaram a analisar as imagens do subsolo do templo de Kailasa, esperavam encontrar basalto denso e contínuo. O templo fica dentro de uma montanha, e o basalto geralmente se forma em camadas espessas e contínuas. Em vez disso, os dados da análise revelaram algo incomum. Sob o piso do templo, diversas áreas não correspondiam à rocha circundante. Essas zonas apareciam mais claras nos mapas de densidade, sugerindo lacunas, perturbações ou alterações na estrutura que não deveriam estar ali. Inicialmente, os pesquisadores consideraram explicações naturais. O basalto pode rachar, a pressão pode criar falhas, a água pode deixar vazios ao longo do tempo. Mas, à medida que as análises foram refinadas, essas explicações começaram a falhar. As áreas irregulares não estavam espalhadas aleatoriamente. Elas apareceram em locais específicos sob o templo. Segundo relatos, a disposição das anomalias seguiu um padrão que se repetiu em várias varreduras. Algumas anomalias apresentavam bordas retas e limites definidos. Fraturas naturais tendem a ser irregulares e imprevisíveis. Estas não eram. Diversas formações pareciam simétricas, com ângulos que não se alinhavam com as linhas de tensão naturais da rocha. Segundo alguns pesquisadores, isso gerou preocupação imediata. O basalto normalmente não se quebra dessa maneira sem modelagem externa. Ainda mais perturbador era como essas anomalias se relacionavam com a estrutura acima. Múltiplas zonas irregulares surgiam diretamente sob importantes elementos arquitetônicos, incluindo áreas de sustentação e espaços centrais. Os pesquisadores observaram que esse alinhamento não podia ser explicado apenas pelo acaso. Segundo relatos, o posicionamento sugeria que o que quer que existisse abaixo havia sido levado em consideração durante a construção do templo acima. Nessa fase, os arqueólogos permaneceram cautelosos. Ninguém afirmava saber o que eram as anomalias. As varreduras não mostravam salas ou túneis claros. Elas revelavam inconsistências, cavidades, variações de densidade, áreas onde deveria haver rocha sólida, mas não havia. Os dados levantavam questões sem fornecer respostas. Os relatos locais aumentaram a pressão sobre a investigação.
Durante gerações, moradores e zeladores do templo falaram de espaços ocultos sob Kailasa. Alguns os descreviam como túneis, outros os chamavam de salas seladas. Essas histórias sempre foram descartadas como folclore. Agora, segundo alguns pesquisadores, os dados da tomografia tornaram mais difícil ignorá-los completamente. Mesmo assim, nenhuma conclusão foi tirada. Os relatos orais por si só não constituíam prova. O que mais preocupava as equipes de pesquisa era a consistência. Diferentes métodos de escaneamento produziram resultados semelhantes. O radar de penetração no solo, o mapeamento de densidade e a modelagem estrutural apontaram para o mesmo problema. Algo sob o templo não seguia as regras geológicas naturais. Segundo relatos não confirmados, vários especialistas admitiram em privado que os padrões pareciam intencionais, mesmo que seu propósito fosse desconhecido. Nesse ponto, a investigação chegou a um impasse. As varreduras podiam mostrar diferenças, mas não conseguiam explicá-las. As anomalias eram reais, repetíveis e cada vez mais difíceis de ignorar. Os pesquisadores se viram diante de uma escolha difícil: aceitar que os dados não significavam nada, ou reconhecer que algo sob Kailasa havia sido moldado, planejado ou alterado muito antes de os instrumentos modernos o detectarem. Essa constatação mudou a natureza da investigação. O foco deixou de ser a existência de anomalias e passou a ser a possibilidade de examinar uma delas com segurança, sem colocar em risco o templo acima. E dentre todas as leituras irregulares, uma formação se destacou: as ferramentas encontradas dentro da câmara selada. A transição da digitalização para a escavação não ocorreu rapidamente. Durante anos, os arqueólogos debateram se era seguro perturbar o que jazia sob Kailasa. Qualquer dano no subsolo poderia transferir pressão para a estrutura acima. Ainda assim, de acordo com os relatos, uma anomalia não podia ser ignorada. Ao contrário das outras, era compacta, simétrica e fechada. Parecia selada. Os dados da digitalização mostraram um espaço que não correspondia ao basalto natural em forma ou densidade. Tinha limites retos e um teto e piso definidos. O mais preocupante era a sua posição. O espaço ficava diretamente sob uma seção crítica do templo. Os pesquisadores observaram que um vazio acidental ali teria enfraquecido a estrutura. Em vez disso, o templo acima não apresentava sinais de tensão. Segundo vários especialistas, essa disposição sugeria planejamento. Após longos atrasos, uma escavação limitada foi aprovada. De acordo com os registros da escavação, o trabalho avançou lentamente e inteiramente à mão. Cada camada de pedra foi documentada antes de ser removida. Moradores locais se reuniram nas proximidades e, segundo relatos, avisaram a equipe para parar. Alguns alegaram que o espaço abaixo era protegido. Outros disseram que a intenção era que permanecesse selada. Conforme a escavação avançava, a textura da pedra começou a mudar. A superfície à frente tornou-se mais lisa. Os cortes pareciam intencionais. De acordo com os pesquisadores no local, esse foi um momento crucial. Rochas naturais não se comportam dessa maneira repentinamente. A pedra apresentava sinais de ter sido trabalhada anteriormente. A equipe finalmente alcançou uma barreira sólida. Ela não seguia a direção natural da montanha e não fazia parte do templo acima. Havia sido colocada para bloquear o acesso. Quando uma pequena abertura foi feita, os instrumentos confirmaram a existência de um espaço oco além dela. A câmara estava completamente selada. Não havia circulação de ar nem detritos em seu interior. Quando a abertura foi alargada, a luz entrou na câmara pela primeira vez em séculos. Segundo relatos, o espaço não estava vazio. Objetos estavam dispostos ao longo das bordas internas da sala. Alguns eram de pedra, outros refletiam a luz como metal. Nada parecia quebrado ou espalhado. Tudo parecia estar no lugar certo. Enquanto os pesquisadores examinavam as paredes e o chão, outro detalhe surgiu. Marcas lineares cobriam seções das superfícies de pedra. Essas não eram entalhes decorativos. Elas apareciam como linhas repetidas. Muitas delas se cruzavam ou se agrupavam. De acordo com relatos, as marcas eram consistentes em profundidade e espaçamento. Alguns pesquisadores acreditam que elas podem ter sido usadas para contar tempo, eventos ou ciclos. Outros dizem que seu propósito permanece desconhecido. O que chamou a atenção foi a sua ordem. Não se assemelhavam a marcas de ferramentas aleatórias. A atenção então se voltou completamente para os objetos ao longo das paredes. As ferramentas estavam em condições inesperadas. De acordo com as anotações da escavação, várias lâminas ainda estavam afiadas. As superfícies apresentavam pouco desgaste. Ferramentas seladas no subsolo por um período tão longo geralmente estão danificadas. Estas não estavam. Isso causou visível preocupação na equipe e especialistas foram chamados. As ferramentas variavam em forma.
Algumas se assemelhavam a instrumentos de corte. Outras não correspondiam a ferramentas antigas conhecidas da região. Seu tamanho sugeria precisão em vez de força. Análises preliminares indicaram que algumas foram feitas de pedra mais dura do que a rocha circundante. Outras ferramentas apresentavam qualidades metálicas que não correspondiam aos materiais comuns da época. As interpretações rapidamente se dividiram. Um grupo argumentou que as ferramentas não poderiam ter sido usadas para esculpir Kailasa, apontando para seu estado de conservação e tamanho. Segundo eles, as ferramentas usadas em um projeto dessa magnitude apresentariam um desgaste acentuado. Estas não apresentaram. Outros discordaram. Eles argumentaram que métodos eficientes e a rotação de ferramentas poderiam explicar a condição. Alguns acreditavam que se tratava de ferramentas especializadas, usadas apenas em etapas precisas do trabalho. O que mais intrigou os pesquisadores foi a forma como tudo estava organizado. As ferramentas estavam alinhadas. As marcas eram intencionais. Segundo relatos, nada dentro da câmara sugeria acidente ou abandono. A câmara havia sido selada deliberadamente com seu conteúdo preservado. Quando a documentação foi concluída, um fato ficou claro: a câmara não explicava Kailasa. Pelo contrário, a complicava. Por que Kailasa continua sendo um problema que a arqueologia não consegue resolver? Quando a câmara selada e seu conteúdo foram documentados, a investigação atingiu um limite intransponível. Em vez de responder às perguntas, as descobertas tornaram o sítio arqueológico mais difícil de explicar. Segundo relatos, os arqueólogos perceberam que não estavam mais lidando apenas com um monumento. Eles estavam diante de um sistema planejado além do que era visível. A primeira preocupação foi a segurança. Kailasa sobreviveu por séculos porque sua massa permaneceu intacta. Engenheiros alertaram que escavações mais profundas poderiam alterar a distribuição do peso na rocha. Mesmo pequenas remoções sob o templo poderiam desencadear rachaduras ou desabamentos. Esse temor atrasou todas as decisões. Cada proposta era revisada, adiada e questionada novamente. Ao mesmo tempo, a interrupção da investigação criou outro problema. A câmara selada sugeria intencionalidade. Segundo diversos pesquisadores, espaços selados nunca são acidentais. Elas existem para proteger algo, esconder algo ou controlar o acesso. Nenhuma inscrição explica por que essa câmara existia ou por que estava tão completamente fechada. Esse silêncio perturbou muitos especialistas mais do que os objetos encontrados em seu interior. O debate se instaurou rapidamente. Alguns arqueólogos argumentaram que todas as escavações deveriam ser interrompidas. Acreditavam que a preservação era mais importante do que as respostas. Outros disseram que recusar-se a continuar significava aceitar a ignorância. Segundo relatos não confirmados, essas divergências se intensificaram. Carreiras, financiamento e reputações ficaram atrelados ao resultado. As ferramentas recuperadas da câmara aumentaram a pressão. Se fossem funcionais, sugeriam métodos de planejamento que iam além dos registros históricos. Se fossem simbólicas, sua localização ainda exigia explicação. Qualquer uma das opções desafiava as cronologias aceitas. De acordo com alguns estudiosos, admitir isso abertamente forçaria revisões que as instituições não estavam preparadas para enfrentar. Os relatos locais acrescentaram outra camada à discussão. Segundo os moradores, o templo nunca deveria ter sido totalmente descoberto. Alguns acreditam que os construtores esperavam que as gerações futuras parassem na superfície. Outros dizem que perturbar o que jaz abaixo poderia trazer danos. Essas afirmações não podem ser verificadas, mas influenciaram as decisões. Hoje, Kailasa existe em suspenso. É examinada, medida e debatida, mas não totalmente aberta. Cada caminho adiante acarreta riscos. Os construtores podem ter sabido disso. A estrutura ainda controla o que pode ser conhecido e o que não pode. Gostou do vídeo? Deixe seu like e inscreva-se para ficar por dentro das próximas publicações.